E aí, então, você compra, começa a organizar. Esses encontros que o Bertozzi comenta de Museu do Ipiranga e tudo mais, já era solo ou ainda estava com os Lá na 11? transição, né? Foi transição. Esse foi o primeiro que eu fiz só Futures Now. E aí, depois que passou esse evento, porque eu já tinha esse desejo de fazer algo maior do que o Lead Futuro. Mas uma parte de mim ainda estava muito pegada assim, quem eu sou sem o Lead? Quem eu sou sem o Lead? Será que eu sou algo? E eu já tinha construído algo muito forte, assim, de deixar de ser Laís do Lead para ser Laís Macedo, um olhar forte para minha marca pessoal. Mas eu tinha muita insegurança quanto aos meus acessos. E aí o meu sócio disse, Laís, são 13 anos. Se você em 13 anos não construiu nada, se em 13 anos você vai ligar para as pessoas, elas vão te atender, então de fato, você não tem rede. Putz, falou tudo. Ele falou, pronto, é isso. Né? O medo não vai adiantar. Se atira logo e descobre. Exato. E aí eu assim, de fato, gente, eu vou ter que dar um salto de fé, porque se depois de 13 anos eu ligar para as pessoas como Laís Macedo e não for suficiente, talvez eu esteja numa grande ilusão, não esteja numa carreira. E pra mim foi maravilhoso, assim, e a gente tem que estar muito atento aos sinais, gente. O universo vem cheio de resposta. Quando a gente, por isso que eu falo tanto de estado de presença, porque se a gente observa, as coisas estão ali dizendo com a gente. Essa ligação, eu tava no Empório Fasano, na varanda, falando com esse meu sócio, chorei. Num cantinho. Aí eu falei, meu, você tem razão, eu vou criar coragem, é isso. Eu andei metros, fui pegar o elevador, encontrei uma pessoa do mercado, falou, tô pra te procurar. Falou, tô querendo fazer uma trilha aqui toda sexta-feira, uns eventos, e eu queria que você pudesse, né, trazer os convidados e mediar. Só que tem um detalhe. Eu não posso que você use a marca do Lead, eu preciso que seja Laís Macedo. Eu comecei a chorar, eu abracei essa pessoa. Nossa. E falei, obrigada. Assim, gente, metros. Aí eu liguei pra ele de novo e falei, sério? Você contratou ela? Meu Deus! O cara ligou, o que é a pessoa mais próxima que tá aí? Fala pra ela falar isso. Caraca. Gente, foi exatamente isso. Sinal Só de que não Deus pode mesmo. ser Lead, tem que ser Laís Macedo. E aí eu pedi uma conversa com o João Dória. Então passei ali um tempo com ele e disse, João, né, vivi um ciclo lindo, eu queria ali apresentar para ele quem era a Laís, com 33 anos. Não era a Laís de 20 que ele havia conhecido. Tivemos uma conversa super bacana, super produtiva. E eu entendi que ali... Falei, olha, encerro meu ciclo e eu quero continuar o Futures Now. Eu quero começar, né? Quero continuar a minha história, mas construindo algo novo. E acreditar em mim. Porque eu não sei o quanto eu sou boa perto de você. Né? Mas o quanto a Laís Macedo é realmente uma história, uma marca. Legal. Eu me sustento, eu me banco. Então foi assim que eu construí o Futures Now, deixei na época a marca Lead Futuro, o Lead assumiu outra vez, então o Futures Now começou do zero. E aí começou do zero, com as coisas acontecendo, é um grupo que, poxa, é uma jornada de muito aprendizado, me orgulho muito, a gente tem parcerias maravilhosas, e que tudo todos os dias se valida, assim, é desafiador, muito mais desafiador do que ter uma marca-mãe que te abre a porta, que te chancela, mas muito mais gratificante. Sabe? Você não negociar os teus inegociáveis. Sim. É muito bom. Sabe? Você ter autonomia do que você quer, pra onde você vai. Então eu adoro. E hoje o projeto é o Futures Now. Dá um overview. A gente tá falando de Futures Now, talvez as pessoas ainda não estão entendendo o que se trata. Talvez as pessoas nunca ouviram falar de Lead. Dá um overview, o que é o projeto que você tem, como que ele acontece. Dá um overview pra gente. Não é nem um pitch, é um overview mesmo de como funciona, Sim. quem são os membros, quantos membros tem, o que vocês acessam, o que isso propicia. Dá um overview pra turma. O Futures Now, então, a gente traz esse posicionamento de olhar para a nova economia, acreditando que a nova economia é sobre um novo pensar, é sobre um novo agir, um novo liderar. É esse lugar protagonista de construção dessa nova rota para o mercado e para a sociedade, na mão desses líderes. Então, a gente sustenta esse lugar de nova economia por essa perspectiva. Boa. O nosso DNA é a colaboração. Então, a gente acredita que o networking agora, ele não é aquele networking do benefício próprio, do isolamento, da primeira pessoa, do CNPJ. É um networking pautado no CPF. É um networking de gente para gente. Por isso, uma curadoria elevada com quem está lá, processo seletivo e entra por indicação. Boa. Mas muito pautado em colaboração. Como é que a gente se ajuda, gera valor, abre portas? Como é que a gente cria vínculos reais? Então, a gente tem essa dinâmica, esse DNA colaborativo, um grupo que reúne empresários, executivos e sucessores de diversos segmentos, que compactuam desse desejo de se conectar para colaborar, gerar valor e se desenvolver
junto, chegar mais rápido realmente, assim, como é que eu gero valor para minha vida, para os meus negócios, com pessoas que compartilham dos meus valores, acreditam nas coisas que eu acredito. Sim. E eu vejo isso é muito poderoso, porque eles começam a fazer negócio em rede. De repente eu tô vendendo alguém que eu nunca nem comprei. Mas é um vínculo tão real, com alguém tão do bem, tão bacana, que sabe que honra nessa relação, que você tá ali indicando, que você sabe que vai existir. E o desejo que a pessoa cresça e prospere, né? Isso é muito bom. Então, esse é o nosso DNA, um grupo pautado em 5 pilares também, que é acesso, insights, negócios, vivências e impacto. Então, também desconstruir muito esses tradicionais ambientes de networking, para gerar emoção, tem que ser memorável, o Bru tem que contar uma história 3 anos depois, porque tem que ser humano, tem que ser intencional, afetuoso. Um grupo que não é só de gerar conteúdo, mas é gerar insights. Então, como é que eu enriqueço o teu repertório, a tua tomada de decisão? Como é que eu não gero conexão? Eu gero acesso. Então, assim, parei. Primeira coisa, D0 do Futures Now. Proibido abrir o evento falando, troquem contatos. Não, se conheçam, dialoguem. Porque não adianta, depois você manda mensagem não respondido. Você tem que construir acesso, vínculo. Verdade. Conexão não é mais nada. Que é o que se tornou um pouco do networking paulista. Exato. Eu falo assim, né, que o conectar é fácil, o contato é fácil, relacionar é caro. E ninguém tá afim de pagar esse preço. Né? E aí o network a gente sempre aprendeu que era sobre frequentar evento, sobre trocar cartão, sobre mandar mensagem depois no WhatsApp, né? E aí muita gente não está disposta a de fato se relacionar. E que esse é o que de verdade constrói. E aí eu queria fazer o contraponto do que você mesmo citou na sua história. Porque quando você sai de Andradas, o seu maior desejo era a ambição, o crescimento. E aí você via que naquele momento, aquele crescimento, o ambiente que você estava não propiciava isso. E quando a gente busca um espaço de um ambiente de relacionamento, de networking, é um ambiente de crescimento. É um ambiente que tem que proporcionar esse espaço para a gente se relacionar e para a gente crescer. E aí você enxerga lá na frente São Paulo como um espaço onde você pode crescer. Para isso. E quando você volta para se relacionar com as pessoas não estão mais se relacionando com você. Porque aí as pessoas não têm mais interesse em você como relação, têm interesse como contato, né? Então é muito complexo o que é o networking hoje e como a gente vive e sobrevive nesse networking. Você precisa quebrar algumas barreiras para se tornar alguém relevante. Só que quando você se torna alguém relevante, um monte de chupa-cabra cola em você. É isso. Querendo chupinhar os seus acessos. É exatamente. E aí você fica numa segunda rodada de quem são os verdadeiros. Exato. Porque hoje, a Laís Macedo lá do comecinho, você tinha que ficar fazendo um baita esforço para se relacionar. Hoje você não precisa. Hoje agora, você já tem um nome construído, mas vixe, o que vem de gente chupinhando contato, cara, pelo amor de Deus, isso é insuportável. Mas diante dessa relação de as pessoas serem mais intencionais no contato e menos no relacionamento, como você consegue administrar? Porque independente se faz curadoria ou não, a gente entende, todos têm um ambiente, um grupo de network e conexões. Mas quando você está nesse ambiente, você tem, por mais que você faça um filtro, você cria ali uma curadoria, entram diversos tipos e perfis. E a maioria deles estão interessados em gerar ROI. Eu preciso ter o retorno. E o retorno não necessariamente é aquele retorno que a Laís enxergava no lead, que era eu preciso ampliar a minha zona de o meu contato e as minhas relações para que eu possa ser vista e as pessoas terem o relacionamento comigo. Não eu intencionalmente criar um contato, ponto de contato e trocar ali o contato. Então, como você consegue hoje administrar essas pessoas e criar relações ao invés de criar pontos de contato? Isso é um desafio enorme. E o que eu tô descobrindo é quase assim, caminhar de mãos dadas. Porque o network é um movimento ansioso. A pessoa sentou naquela mesa, aqui ó, hoje eu preciso bater meta. Eu tô na tua frente, um possível cliente, bora lá. É aquele pensamento de curto prazo, ansioso. Caramba, e de resultado. Forte que você falou. Você traduziu um negócio que eu sempre pensei, mas nunca tinha traduzido. O networking é um relacionamento ansioso. É um relacionamento ansioso. Quando você senta na frente de uma pessoa e você vê que você pode extrair valor dali, a sua cabeça só fica aqui, ó. Como que eu abordo? Como que eu abordo? Como que eu faço? Como que eu me promovo? Aí no final, aí entra um puxa-saquismo desmedido.
Que aí você fala, nossa, puta, acabou o tablet aí. Acabou um puxa-saquismo desmedido. E eu falei ainda da bateria. Um puxa-saquismo desmedido, entra umas coisas assim que você fala, cara... E a pior coisa pra você se relacionar com alguém é puxa-saco. Nossa, porque todo mundo sabe quando é verdadeiro. Exatamente, cara. Então, sabe, mas as pessoas ainda estão muito frias e pouco intencionais. No sentido de intencionalidade boa. Porque você tá com intencionalidade... Não é que seja ruim vender, mas a intencionalidade é muito, muito fria, muito... Sem intimidade. Sem criar laços. E como você filtra? Esse é o desafio, assim. Como que você consegue administrar esse clube aí, esse grupo, para que ele não seja simplesmente relacional? Ponto de contato. Ponto de contato seja relacional, Não, e é doido porque parece que existe uma resposta, porque eu faço isso há 16 anos e ainda assim é um processo contínuo. A gente esperava que você desse a resposta. Gente, porque do outro lado tem um negócio muito doido que chama humano. Ser humano. Pessoas. E elas são muito imprevisíveis. Por quê? A gente faz uma seleção, vocês sabem bem, mas aí do nada vem aquele ego. Vem a vaidade, vem a expectativa, vem a pessoa que acabou de perder o maior contrato, que ela inclusive comprou seu membership contando e ela quer reduzir isso aqui. Então tem muitas variáveis e a gente tem que driblar para manter as pessoas no nosso DNA, na nossa rota. Então como é que você senta numa mesa, vê valor naquela pessoa, mas antes de querer tirar algo do networking, desse movimento ansioso, você gera valor, como é que tem uma escuta ativa, como é que tem um processo de diálogo, de troca. Então hoje a gente trabalha muito forte no Futures Now, desde um onboarding até uma jornada. Tudo eu faço NPS. Então, a gente tem um ponto, eles têm sempre ponto de contato semanal com o grupo. Então, eu tenho eventos proprietários, tenho business match, tenho encontros fixos. Então, toda semana eles vão ter, tipo, agora tá acontecendo um encontro online. Então, tem várias pessoas, grupos de 5 pessoas numa sala. E aí, o que eu começo a construir? Por exemplo, agora eu não estou e não preciso estar, mas eu tenho os meus aliados ali. Eu tenho os anfitriões do grupo, que são preparados por mim, pelo meu time, qual o seu objetivo? Equilíbrio de diálogo, geração de valor, driblar a pessoa que está ali tentando se promover. E o que eu faço amanhã, né? Eu e meu time, a gente fala com quem participou para saber se esse anfitrião conseguiu medir isso. E caso não, e isso acontece com frequência, foi ótimo, nossa, mas fulano falou mais que todo mundo, tentou vender. Nomeia fulano. Espaço seguro, nomeia fulano. E a gente tem trabalhado esse lugar sempre para o membro trazer quem é a pessoa que desequilibra, destoa. Da mesma forma que quando ele enfatiza um nome, poxa, essa pessoa gera muito valor. A gente celebra a geração de valor publicamente no grupo, a gente promove quem gera valor para um anfitrião, mas a gente trabalha para o membro nesse lugar seguro para que ele dê nome para comportamentos, eventualmente pessoas, que destoem do nosso propósito colaborativo, gerador de valor mesmo para o membro. Então é super delicado, é um processo contínuo, é aquele membro que você tem que chamar, que é aquele desconforto de dizer, olha, você não tá, poxa, tá vendo que o pessoal não tá te respondendo no WhatsApp? Vamos conversar, você vê que não tá rolando. Ser mãe da pessoa, né? E aí é pegar pela mão, é desconfortável, porque a gente só lida com pessoas que têm muito ego, né? Sim. Não, o meu comportamento é o melhor, como não, né? Aquela leitura. Não você não vai me ensinar a fazer network. Estão pegando o meu pé. Se eu tô pagando pra estar aqui é porque eu sei fazer network. Então é muito sutil a gente não ter ruído. O nosso produto é humano. Então, você ter ali um ruído que escala é muito grande. Então, hoje é um olhar muito atento para a jornada, um olhar de mãos dadas, realmente, assim, caminhar com o membro, ter essa escuta ativa num contexto seguro. Vocês já excluíram o membro? Já. Como que foi? Vocês excluíram o membro devolvendo dinheiro? Já. Devolvi dinheiro. Eu tô num processo desse. Devolvi dinheiro. Já fiz isso 3 vezes. E assim, eu nem tinha... É libertador. Nossa Senhora. Você já excluiu lá? A gente fez isso lá. Eu tô precisando fazer isso aí. Eu tô desde novembro, vou fazer isso, tô prorrogando. E sabe o que é doido? Porque 2 vezes, a pessoa sabe que ela tá errando. A pessoa sabia. Sabe. Ela sabe que ela tá pisando na bola. Porque eu fiquei com medo. Uma vez eu falei assim, nossa, a pessoa vai pedir assim, cadê o estatuto, então, que sustenta que meu comportamento tá errado? E não existe clareza ali, você não pode se comportar assim, falar isso para o amiguinho. Mas não precisa chegar lá. A pessoa sabe que ela... A pessoa sabe que ela não tá sendo boa. Ela sabe que ela tá descolada do grupo. E aí, isso é curioso também de comunidade. É meio que é um sistema vivo. E ele se retroalimenta. Então, quem também não pertence... E é isso. Às vezes alguém fala, quero sair.
Pô, eu quero fazer negócio. A gente senta na mesa, as pessoas querem se conhecer. Ninguém vai lá e fala de negócio direto. Não vai falar de negócio direto. As pessoas vão se conhecendo. Ah, mas o negócio é devagar para sair aqui. É devagar. Mas para isso tem o grupo A, que é rodada de negócios. Só que você se limita àquela mesa. Porque se você cria um vínculo com alguém ali no grupo bacana, é a pessoa que tá te vendendo quando você não tá na mesa. E de fato acontece. Exato. E aí, eu queria